Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Pode Falar Câmara, o podcast da Câmara Municipal de Guaíra, um espaço de diálogo, informação e conexão com a nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, oportunidades e os caminhos para construir negócios mais fortes e sustentáveis em nossa cidade. E para essa conversa, recebemos o professor e mestre José Carlos Luiz, o Zeca, que traz uma trajetória sólida como ex-secretário, professor e consultor, com ampla experiência no desenvolvimento de empresas e pessoas aqui em Guaíra. Bom dia, Zeca! Bom dia, Adriane. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Brasil. Bom dia, o mundo, porque hoje não temos fronteira, né? Não mesmo. E bom dia, meus amigos da minha turma de Santos, que estão me ouvindo lá em Portugal. Bom dia, Cleia. Bom dia, Armando. Bom dia, Laércio. E bom dia à população de Guaíra, linda, bonita e maravilhosa. Maravilha, aproveitando você de casa, compartilha essa live, né? Como o Zeca falou, estamos aqui, podemos estar aí, né? Sendo ouvidos em qualquer outro lugar. Compartilha a live, o assunto é extremamente importante. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Zeca, você conhece Guaíra assim por diversos ângulos, né? Como ex-secretário, professor, consultor. E na sua visão, qual é a maior oportunidade de negócio na nossa cidade que talvez o guairense ainda não enxergou? Olha, é uma resposta realmente bastante ampla e que pode gerar controvérsias, mas esse é o ponto de vista de cada um. É como você entende, como você enxerga, como você acha que pode ser. E muitas vezes você pode ter razão e outras vezes não, tá? Mas a finalidade desse podcast é criar um diálogo, né? Polemizar alguns assuntos, porque da discussão nasce a luz. E esse é o tipo da luz que a gente não tem que pagar, né? Isso aí só tem que homenagear as nossas ideias. Mas, voltando à sua pergunta, qual a maior oportunidade de negócio? Eu não diria qual a maior, que a gente nunca sabe qual é a maior ou é a menor. Existe a oportunidade de negócio e existe o preparo para o negócio. Eu listei algumas, tá? E tenho em mente algumas propostas, algumas ideias. Por exemplo, Guaíra é uma região de fronteira, porta do Mercosul aqui com o Paraguai, fronteira com Mato Grosso do Sul, um estado promissor, um estado eminentemente agrícola, um estado que converge, sua economia converge para o mar passando por Guaíra. Logo, nós temos um ponto estratégico. Nessa condição de fronteira, nós temos uma situação de Tá negócios passando aí para as pessoas, né, em casa. Sim. denominado comércio exterior. O que se fala em Guaíra sobre comércio exterior? Nós temos áreas de desembaraço aduaneiro, ou recintos alfandegados, zona primária, zona secundária, aeroportos, portos secos. Isso aí são contextos licitados pela Receita Federal, tá? É um negócio que o investidor pode licitar uma área, construir nessa área uma estrutura logística para promover o armazenamento e desembaraço de produtos que são exportados ou importados, no caso aqui do Mercosul, ou para o mundo. Quando nós tivemos uma aviação regular aqui, né? Quando o trem chegar, que não chegou, quando consertarem a ponte do Rio Piquiri, né? E, enfim, quando duplicarem as estradas, tá? Quando devolverem o nosso porto, que era um dos mais importantes da América do Sul em transfer de grãos, e tudo isso dá um contexto para a área de comércio exterior, né? Aliás, Guaíra é a área de livre comércio e, inteligentemente, não é um local de Guaíra que é a área de livre comércio. Foi uma maneira muito inteligente que colocaram o Guaíra, a cidade, o município como um todo, uma área de livre comércio. O que acontece é que o projeto de lei continua na Câmara aguardando a aprovação. Então, aí que nós precisamos de uma força mais
política, a comunidade guairense, tá, a lutar mais por isso, para que esse saia de um projeto de lei e vire lei, para que realmente Guaíra seja oficializada nessa área de livre comércio. E não é uma rua de Guaíra, é a cidade, é o município de Guaíra em todas as suas fronteiras, certo? Que é uma área de livre comércio. Por sinal, uma ideia muito inteligente. Seguindo em frente, nós temos também a Constituição Civil. Você não pode desprezar a Constituição Civil. E alguém fala, mas como Constituição Civil? Se construção civil não fosse importante, para que abrir loteamento? Quem abre loteamento para vender lotes e, por consequência, construírem casas, tá? E essas casas vão valorizar cada lote que ficar para ser vendido. Logo, a construção civil é uma área importante. E tem uma coisa, quando a construção civil ela é aquecida, tá? A cidade realmente tem desenvolvimento, que mexe com todos os setores. Na área da construção civil, eu vejo, sob a minha ótica, armazéns para transbordo de carga, um processo logístico que vem em casamento a áreas de comércio exterior. Olha, e agora um assunto polêmico, né? Já falei algumas vezes, certo? Alguns políticos já falaram também. Muita gente riu, muita gente jogou pedra, mas se é jogar pedra, joga dentro do rio e faz uma ponte. Isso mesmo. A ponte internacional ligando Guaíra, Paraná, a Salto del Guairá, no Paraguai, dando condições, tá, de acesso ao nosso porto alfandegado, que é o Porto Sete Quedas, que é o porto que navega sobre Sete Quedas e vai fazer a sua aportagem lá na cidade vizinha do vizinho país, o Paraguai. Residências, como a gente já falou, pontos comerciais e industriais, ou seja, estrutura para pontos comerciais e industriais. Outro setor que é natural de Guaíra, e por incrível que pareça, Guaíra tinha uma atração turística mundial, que muitos falam, poucos viram e outros jamais verão. As Sete Quedas do Rio Paraná. Coisa maravilhosa. Tinha cerca de 19 ou 21 saltos. Nesse ponto aí eu não posso afirmar. Muitos dizem que são 19, outros dizem que são 21, mas tudo bem. Então, Sete Quedas e os saltos das Sete Quedas. O setor de turismo. O setor de turismo perdeu Sete Quedas, mas viu que ficou o rio. O último pedaço de rio é de Guaíra até Porto Primavera. Então, o rio tem mais de 65 ilhas, tem 5 lagoas piscosas, tem 1 quilo de praia, gente. Praias naturais. É claro, essas praias mudam conforme muda a oscilação das águas e, consequentemente, o arrasto do rio. Então, hoje você tem um banco de areia aqui, por exemplo, a Praia do Sol. A Praia do Sol surgiu de um banco de areia, um local que é predominantemente ocupado por pessoas, e pessoas de fora, tá, que vêm se bronzear ao sol de Guaíra, que é um sol de grande qualidade. Tá? Então, dentro dessa situação, nós temos ainda a área da saúde, minha gente. A área da saúde, estou me referindo ao setor privado. Tá? A área da saúde quanto ao setor privado, é uma área que, no meu ponto de vista, carece de investimentos em tecnologia, exames clínicos de baixa complexidade, convênios de saúde, porque nós temos bons médicos em Guaíra, mas infelizmente eles não são conveniados. Por exemplo, a Unimed, a Humanas, isso aí seria um facilitador para muitas pessoas. Se elas não podem pagar uma consulta particular, a gente perde esse paciente. Ou ele vai para Moarama, ou ele vai para Toledo, ou vai para Cascavel, que por sinal é um grande centro médico. E, consequentemente, termos mais especializações médicas. Oncologista, nós não temos em Guaíra. Tá? Então, equipamento para ultrassom, nós não temos aqui. Nós temos uma central de imagem aqui em Guaíra muito boa, com excelentes equipamentos, mas limitado, não tem todo o tipo de equipamento necessário. Né? E, falando ainda, na área de indústria e comércio, que é o nosso café com leite, feijão com arroz, batatinha frita, né? Pois é. Na área da indústria, gente, eu vou falar uma coisa que também pouca gente sabe. Guaíra, eu não lembro quem era prefeito à época, se era Dona Ada ou se era Oswaldino,
Guaíra teve uma fábrica de bebidas, é uma fábrica de tubaína. Ela funcionou na Eletrosul. Quando a máquina que ele comprou para fazer o refrigerante funcionava, tá, a tubaína era de grande qualidade, porque a água de Guaíra é de excelente qualidade, a água do subsolo é de primeira grandeza. Então isso é extremamente importante no contexto de bebidas, sejam elas alcoólicas ou não alcoólicas. E por falar nisso, tanto é verdade, eu não lembro agora, mas nós temos um empresário aqui em Guaíra que está finalizando a construção de uma indústria de envasamento de água mineral. A análise da água dele deu de alta qualidade e como água mineral, aqui em Guaíra. Ele já até construiu a parte física, a estrutura, o chão de fábrica, só falta terminar algumas liberações ambientais. Isso é extremamente importante. E comércio, no geral, porém, aí nós temos um recadinho. Qualquer comércio pode vir para Guaíra. Qualquer comércio que você quiser abrir, dá para abrir em Guaíra. Se ele vai dar certo ou não, depende de uma série de fatores, motivos e da economia do mundo como um todo. A guerra lá no Oriente Médio está dificultando o petróleo. O diesel sobe por causa disso. A Rússia, não faz 4 dias, suspendeu toda a exportação para o Brasil de nitrato de amônia. Nitrato de amônia é um fertilizante extremamente importante para o milho, para o soja também, mas para o milho é muito mais importante. O nitrato de amônia é melhor que a ureia, porque ele é menos volátil, tá? E dentro desse contexto, qualquer produto que você possa querer comercializar ou trazer para Guaíra ou prestação de serviço é viável. Porém, quem tiver essa ideia e essa vontade deve verificar antes se o mercado não está saturado, tá? Então, se não tem muitos estabelecimentos idênticos, porque aí dificulta o seu processo de desenvolvimento e aquilo que a gente tanto fala, Adriane, que é a sustentabilidade. Tá? A sustentabilidade não é algo que se tem, é algo que se conquista dia a dia. Uau! Uma aula. Não, gostaria que fosse. Bom, gente, quem deu a opinião foi a opinião do Zeca. Tá? Pode ser assertiva, pode ser não, pode ser encorajadora, pode ser não. Mas eu queria falar agora tecnicamente, daquilo que eu fui preparado, que eu estudei, que eu aprendi e que por vezes eu pratiquei. Respondendo a mesma pergunta para a Adriane, qual a maior oportunidade de negócio, nós poderíamos aplicar aqui uma ferramenta chamada análise SWOT. O que vem a ser a análise SWOT? Tá? Oswaldo, O poderíamos pessoal pode colocar... acompanhar ali, né, na tela. O que vem a ser análise SWOT? Análise SWOT, em inglês, significa Strength, Weakness, Opportunities e Threats. O que é isso, gente? É força, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em português, no processo de administração português, no setor de marketing, que isso faz parte de uma análise estratégica, a gente chama de FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vamos considerar a Guaíra uma empresa. Ok. Tá? Considere Guaíra uma empresa. Nós temos o mercado como um todo e essa empresa que aparece agora na tela seria a cidade, o município de Guaíra. Perfeito? Dentro desse contexto do município de Guaíra, a gente analisaria condições internas, dentro do potencial que o município tem, apresenta a realidade física do município, e fatores externos, aquilo que a circunvizinhança exerce sobre a gente. E quando eu falo de circunvizinhança, eu não falo das cidades limítrofes, eu falo do mundo, tá? Porque hoje nós não temos fronteiras. Nós andamos pelas ondas do Wi-Fi, certo, ou da fibra ótica. E temos também, consequentemente, fatores que serão positivos e fatores que serão negativos dentro dessa condição interno, Guaíra, e externo, Guaíra. Vamos lá. Primeiro, fator positivo. Nós temos força, tá?
Força é aquilo que o município tem, é o potencial dos seus empresários, é o potencial do seu comércio, é o potencial da sua localização estratégica. Ah, mas falta isso, como eu falei no começo, cadê o trem? Mas não importa. Não importa se o trem chegou ou não. Porque se o trem fosse desenvolvimento, a linha férrea está parada em Cianorte há mais de 50 anos. E para vocês que não sabem, em Cianorte acabou de quebrar um supermercado de uma rede grande. Em Cianorte, que tem 80 mil habitantes. Então, gente, Guaíra é uma cidade privilegiada, é uma cidade de potencial, é uma cidade onde a miscigenação da economia altera o contexto. Temos a economia do Paraná, a economia do Mato Grosso e a economia do vizinho país, o Paraguai. Então, nós temos forças e temos também as oportunidades. Oportunidade é uma condição externa. Nós podemos gerar uma oportunidade, como nós podemos ser influenciados por essa oportunidade. E a oportunidade, às vezes, não é a gente que faz. Tá? Outros fazem e nós pegamos o reflexo. Tá? Então, seguindo, nós temos aí força, nós vamos usar. E oportunidade nós vamos aproveitar. Para aproveitar a oportunidade, nós temos que se instruir, gente. Nós temos que ler, ouvir, conversar, trocar ideia. Tem gente que não conversa nem com a família. Só diz bom dia, boa tarde. Quando diz bom dia, boa tarde, e não discute uma ideia. Você tem que discutir a ideia. Às vezes a sua ideia parece maluca, mas não é. Tá? Ela talvez esteja mal projetada, mal definida, mal colocada. Para isso, você tem que assentar os conhecimentos para transformar o sonho numa realidade palpável. Tá? Aproveite as oportunidades. Agora, nos fatores negativos, vimos primeiro os positivos. Agora vamos aos negativos. Fraqueza é um fator negativo? É. O que eu faço com as fraquezas? Eu elimino. Nós não podemos reclamar de Guaíra. Guaíra tem 30 mil habitantes. Guaíra tem um campus de uma universidade. Não é uma faculdade isolada que Guaíra tem. Guaíra tem um campus de uma universidade. Eu tive o privilégio de, durante 20 anos, ser professor do curso de administração. A Unipar chegou a gerar mais de 100 empregos diretos. O campus de Guaíra, com curso de administração, direito, pedagogia, enfermagem, estética e engenharia civil. Nossa, gente, isso aí é uma condição que elimina uma fraqueza. Qual é a fraqueza? A falta de profissionalização, a falta de adequação da pessoa a entender, a observar e participar dos conhecimentos, digo agora, do mundo. Não tem mais fronteira, tá? E outro fator negativo extremamente importante, que nunca deve ser rejeitado ou desprezado, é o fator das ameaças. As ameaças podem acontecer a qualquer momento. Às vezes nós podemos evitar, mas às vezes não. No caso de uma doença, um falecimento, um acidente, tá? Uma mudança que acontece, por exemplo, a guerra do Irã, lá o Estreito de Hormuz está estreito mesmo. Né? Passa um navio quando passavam 20, 30. 20% do petróleo do mundo passa por ali. O que acontece? Isso é uma ameaça. Aumenta o diesel. O diesel aumenta o custo de alimentos, inviabiliza certas culturas, certos plantios. Tem agricultores que estavam plantando 1.000 alqueires, vão plantar 500, porque o custo da implantação da cultura vai ficar muito caro, ele vai correr muito risco, ele vai acabar pagando para colher. Isso pode acontecer. Nós não criamos, não previa-se isso, mas isso pode acontecer. O que é que você tem que ter? Reservas para que você possa suprir esse vácuo de tempo. Né? Então, essa é a visão técnica que, para a gente poder alocar aquele investimento, aquele negócio, nós teríamos que fazer. Diga-se de passagem, em parceria com a SEBRAE, o município de Guaíra, a administração e a SIAG, o ano passado, se eu não me engano, salvo o melhor juízo,
A SEAG desenvolveu, ou retrasado, a SEAG desenvolveu num contexto, veio um consultor, se eu não me engano, da França, tá? E fizeram um plano de negócios da SEAG, Visão 2030. O que seria a Associação Comercial 2030? Está dentro do contexto dessa consultoria que viu Guaíra como um todo. Essa consultoria, ela viu Guaíra como uma cidade de cunho logístico. Eu não diria de cunho logístico, eu diria de cunho estratégico, certo? Que precisa de muita logística, porque logística, gente, não é só transportar. A logística está em produzir, em comprar, receber, em divulgar o contexto que você faz, em mostrar para a quadra que você mora que você existe. Depois você mostra para o bairro que você mora que você existe. Depois você mostra para o município que você existe. E daí para frente você mostra para o mundo que você existe. E, se você me permite, Claro. eu assisti um podcast de vocês, por sinal muito bom. Eu esqueci o nome, Bolachas... Damares. Damares. Damares Bolachas. Damares Bolachas. Olha, sinceramente, eu fiquei com vontade de comer aquelas bolachas decoradas, tal, charmosas, etc. Ela vende para o Brasil todo, vende para o mundo, porque não existem barreiras, mas eu não sabia que Damares existia. Eu não sabia. Eu estou em Guaíra aqui há 56 anos. Fiquei 2 anos em Cascavel, mas não perdi nunca o cordão umbilical com Guaíra, e eu não sabia disso. Fiquei sabendo. Para ter mais detalhe da Damares, eu tive que consultar o Google. Fui no Google lá e vi Damares, bolacha, tal, tal. Então eu daria aqui uma dica de consultor. Desculpe, mas consultor é palpiteiro, tá? Então eu daria uma dica. Mostre a quem você pertence. Diga que você existe. Diga onde você mora. Diga onde você fabrica os seus produtos. Faça com que o seu vizinho, o seu bairro, certo? A sua cidade, cada frentista de posto, cada taxista da cidade, cada salão de beleza, cada barbearia, tá? Cada garçom de restaurante, que são multiplicadores de ideia, saibam que Damares Bolachas existe e é de Guaíra e que fabrica um produto com qualidade, tá? Esse é um processo que eu tinha que falar. E agregando ao fato da pergunta que você fez, por sinal inteligentíssima, mas infelizmente eu não tenho a bola de cristal para dizer o empreendimento é esse ou aquele, mas existe um contexto que pode ser aproveitado. Zeca, me diz uma coisa. Tem um espectador agora que tem uma ideia guardada na gaveta, né? A pessoa está nos assistindo, tem uma ideia guardada, mas ela tem medo da burocracia, da falta de capital, ela tem medo. Então, qual que é o arroz com feijão para essa pessoa fazer, né? O que não pode faltar antes dela abrir as portas? Meu avô foi herói de guerra. Ele era prático. Ele que o navio chegava no porto, ele pegava o navio e tocava o navio pelo canal do porto. Por ser prático na época da guerra, que submarinos do eixo estavam afundando embarcações brasileiras, o meu avô e os navios que ele comandava, coordenava a entrada do porto, sofreram riscos. Daí ele ser tido um herói de guerra. Tanto é que quando ele morreu, ele transformou minha avó e minhas tias em primeiro-tenente Maria, no processo de aposentadoria que a Marinha tinha, né? E não sei se tem hoje. Então, o meu avô dizia o seguinte, olha, não existe um feijão com arroz. Existem vários feijões com arroz, tá? Porque você faz um feijão com arroz gostoso. Oswaldo já faz outro com mais temperado, outro já faz o mais simples, feijão mais al dente e tal, etc. Enfim, gente, olha, uma coisa é extremamente importante.
chama-se planejamento. E quando você fala em planejamento, é que nem falar matemática. Muita pessoa se apavora. Não, isso é uma coisa burocrática, 500 folhas. Nada disso, gente. Planejamento você pode planejar na folha de um guardanapo. Um guardanapo de boteco, você está lá tomando água mineral, tomando uma cerveja, trocando ideia, jogando conversa fora, você pode fazer um planejamento ali. Depois você pode aprofundar a pesquisa sobre o processo. Então, para que o espectador tire do seu sonho e transforme em realidade sem ter medo da burocracia, você tem que pedir ajuda. Se você não conhece, você tem que buscar ajuda, tá? Às vezes a documentação é simples e fácil, tá? Você tem que ter um pouco de paciência. Na condição e esmiuçando esse planejamento, a gente fala do famoso plano de negócio. Também não é o bicho de 7 cabeças. O plano de negócios, para que vocês entendam, ele vislumbra uma análise de mercado, aquela análise SWOT, tá? Ou Canvas, como alguns preferem, então eu prefiro a SWOT, que eu acho mais abrangente. É um plano de marketing. Pessoal, vou falar uma coisa aqui, os marqueteiros vão brigar comigo. O marketing não vende. Não vende? Não vende. O marketing é responsável de dizer que você existe, o que você produz e aonde está a sua loja. Quem vende são os seus vendedores. Quem vende é o seu estoque que seus vendedores, seus colaboradores vão mostrar àquelas pessoas que o marketing colocou na sua loja, tá? Às vezes você está localizado num local não muito apropriado, tá? Que não tem muito fluxo de pessoas. Você vai precisar um pouco mais de marketing para esse processo. Às vezes você está num ponto de grande circulação. Ah, então não preciso fazer propaganda. Não, precisa. Porque todo mundo tem que saber que lá existe isso, tem aquilo. Perfeito? Então isso é extremamente importante. Esse é o diferencial de marketing. Tem gente que faz, fiz propaganda, agora vou esperar vender. Não. Você fez propaganda, vai esperar que as pessoas venham na sua loja. Se não vier ninguém, houve uma falha na campanha. Porque, por pior que seja a campanha de marketing, ela tem que colocar alguém na sua loja. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, ou às vezes o canal que você usou de marketing não foi o canal correto. Pessoal, desde a época da Bíblia, o melhor canal de divulgação, mais difícil e complexo, é o boca a boca. Você pega a fama de vender bem, todo mundo vai falar contigo. O advogado da marca. É o advogado da marca. Outra coisa, você tem que ter nesse planejamento, no plano de negócio, o plano operacional. O que é o plano operacional? Nome bonito, mas difícil. É como vai funcionar a sua empresa. Você vai escalonar o seu organograma, quem manda, quem obedece, quem vende, quem estoca, quem limpa, certo? Quem arruma o estoque, quem dá baixa, quem anota, faz lançamento, ou faz a contabilidade interna, se for suporte, ou leva para os excelentes escritórios de contabilidade que tem em Guaíra. Enfim, esse é o plano operacional. E o outro, que o pessoal corre amuado como corre da matemática, é o famoso plano financeiro. Poxa. Você tem que fazer um plano financeiro que você veja prováveis receitas, prováveis despesas, receitas advêm do faturamento das vendas, tá? Você tem que identificar a necessidade de capital de giro, etc, etc. Então, o que falta, e talvez seja esse o feijão com arroz, é o planejamento. Como você melhor desenvolver esse planejamento, como você melhor condimentar o seu feijão com arroz, é que você vai ter a probabilidade de ter sustentabilidade no seu negócio. E o que diferencia o dono de um negócio para um empreendedor de sucesso? Você dormiu bem à noite? Eu acho que você ficou pensando umas perguntas difíceis de responder, gente. Nossa, gostaria que meus alunos, no decorrer de 20 anos, perguntassem o que você pergunta.
Mas antes disso, eu queria me permitir Claro, fazer fica à um questionamento vontade. para você, o nosso público. Pessoal, o que é mais importante? A pergunta ou a resposta? Respondo, manda mensagem. E já tem gente participando aí. Temos participações aqui que é a resposta, outros é a pergunta. Bom, gente, o mais importante, a resposta é importante, logo. Mas se a pergunta não for inteligente, a resposta não será boa, não será inteligente. Então, quem alavanca o desenvolvimento é a curiosidade, catalisada pelo fator pergunta. Não sabe? Pergunta, tá? Então, diante desse contexto, vamos lá a sua resposta. Dono de negócio e empreendedor de sucesso. Se ele é um empreendedor de sucesso, ele é muito mais que um simples empreendedor. Embora não exista nada simples, ser empreendedor é um contexto. Empreendedor de sucesso é aquele que tem a ideia, tem a capacidade de organizar a sua ideia, tem a capacidade de colocar a sua ideia em prática e tem a capacidade de gerenciar a sua ideia. Esse é o empreendedor de sucesso. Nós vemos muitos empreendedores, tá? Mas que eles têm a ideia boa, mas não sabem como colocar no papel, não sabem administrar. Tá? E se você não souber administrar, até a Coca-Cola quebra. Ah, isso não é verdade? Então vou contar para vocês. Aqui em Guaíra, bastante anos atrás, bastante tempo atrás, tinha um distribuidor de Coca-Cola. Ele quebrou. Mas como? Ele era exclusivo para Rio? Sim, caminhão, distribuidor, quebrou. Porque o produto era ruim? Não. Ele era uma excelente pessoa. Mas qual o problema? Ele não administrou direito o seu negócio, ele não valorizou a galinha dos ovos de ouro. Ele começou a fazer vários negócios. Como era uma pessoa só, o que dava mais demanda ficou prejudicado. Porque aquilo que dá mais demanda exige mais da gente, certo? Mais o dia a dia, o cotidiano, né? Você tem 2 filhos, por exemplo. O filho mais velho e o filho mais novo. Qual que você vai dar mais atenção? Você vai dar atenção para os 2, mas qual você vai dar mais? O mais novo ainda que não sabe, é incipiente, ainda está aprendendo, o cérebro está vazio. E aconteceu isso com ele. Quebrou, então. Coca-Cola, um grande produto, o distribuidor. Quebrou. E tanto isso é verdade que a própria Coca-Cola, numa reestruturação de marketing, já faz muito tempo, ela recuou em seus distribuidores e foi retirando das cidades. Se eu não me engano, a distribuição de Coca-Cola hoje, aqui na nossa região, é gerenciada por Cascavel, por uma empresa que tem a sede em Cascavel e atende os municípios através de vendedores, que eu acho que eles nem devem tanto fazer a presença física, mas fazem, certo? Através das linhas do Wi-Fi, da internet, do pedido eletrônico, né? Então, respondido o empreendedor de sucesso, mas não respondido o dono do negócio. Ser dono de um negócio pode ser até pejorativo, né? É dono do negócio, o cara se acha tal, não. Dono do negócio, às vezes, pode ser um investidor, ele é dono do negócio. Mas ele contrata alguém, ele contrata o melhor gerente, contrata os melhores funcionários para gerir aquele negócio. Ele é um dono de negócio, tá? Mas também tem o dono de negócio que acha que é professor de Deus, tá? É a cabeça dele que funciona. Então ele não respeita a vontade do consumidor. Está pouco ligando para o atendimento, acha que nem precisa ter vendedor, ele não muda a decoração da loja nunca, ele não faz vitrine, ele não faz nada, certo? Aquele produto está na prateleira faz 5 dias do mesmo jeito, tá? Ele não anima a pessoa a usufruir dos produtos que ele vende. Esse também é um tipo de dono de negócio, tá? Acho que fui claro ou só confundi? Claro. Não. Então, dono de negócio, de forma nenhuma, é uma coisa ruim. Porque, às vezes ele não é dono ou participante, mas ele é dono porque ele botou dinheiro e investiu, contratou os melhores profissionais para tocar o seu negócio. Ou também pode significar o dono de negócio, porque eu sou dono, eu mando, a firma é minha, eu faço o que eu quero. Realmente faz o que quer, vai quebrar. Certo? Então, dentro desse contexto é a grande diferença.
E também tem só o empreendedor, como já falei, reforçando, é aquele que tem ideia, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa de um administrador para colocar, para pautar, para orientar o negócio dele. Tá? Eu conheço empresas aqui em Guaíra que têm sócios, e tem sócio que é administrador, administra, controla corretamente, e o outro, ele se sobressai pelas ideias, pelas oportunidades que ele vislumbra, mas ele depende do administrador para colocar em prática aquilo que ele sonha e se torne uma realidade. Zeca, qual é o erro mais comum que faz as empresas fecharem no primeiro ano? E como evitar que o sonho vire uma dívida, às vezes impagável, né? Olha, eu queria dizer para você o seguinte, considerando o contexto, é imperativo controlar receitas e despesas, tá? Dentro desse questionamento que você fez. Tá? Se a gente não tiver controle de receitas e despesas, ou seja, do faturamento das despesas, entendendo que despesas são variáveis e são fixas, depois a gente detalha esse processo, certo? É preciso ter também disciplina para analisar estoque, compras, venda, divulgação, medir as promoções. Não é só fazer divulgação, você tem que medir. Como é que estamos hoje? X. Com a campanha agregou quantos valores? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Guaíra tem uma campanha, há muitos anos criada, do Natal Feliz, do campanha de Natal, enfim. É uma campanha grande, onde existe sorteios de vários prêmios, prêmios valiosos. Qual é a finalidade dessa campanha? Motivar a compra de produtos no comércio local. Esquentar o comércio, né? Tá. Mas o que a gente vê, às vezes, em alguns comércios participantes dessa campanha? A equipe de vendas não se empenha em dar valor ao cupom que a pessoa faz direito pelas suas compras. Do tipo assim, se a senhora levar mais uma peça, dá direito a mais 2 cupons, mais 3 cupons, vai concorrer a prêmio. Então, não existe um aproveitamento desse processo. Consequentemente, isso é fato de você melhorar as vendas, incentivar vendas e medir a promoção. Se eu estou vendendo X e eu fizer uma promoção, essa promoção me fizer vender X mais 1, essa promoção surtiu efeito. Tá? Se ela não surtiu efeito, eu tenho que saber por quê. Não é que a promoção é ruim, às vezes eu pratiquei mal esse processo de aproveitamento. Outra coisa importante é precificar os produtos que você vende de maneira correta. Né? Tem gente, e é muito comum no comércio, eu compro por 100, vendo por 200, ganhei 100%. Lê do engano. Você não ganhou 100%. Você pode até ter ganho alguma coisa que você não sabe quanto ganhou, ou você pode ter perdido. Porque quando você dobrou o preço, você simplesmente dobrou, mas você não avaliou qual é a relação custo-benefício com relação às despesas fixas e variáveis. Se você não tiver esse controle, você nunca vai saber quanto você está ganhando. Se a venda for bastante, a demanda for boa, você não nota o buraco. Você pode até estar vendendo com prejuízo, porque pior do que não vender é vender com prejuízo. Quando a demanda diminui, aí que você vê que o buraco da pia é enorme. Aí você vai ver que vendeu, seu estoque diminuiu e não sobrou dinheiro nenhum. Outro detalhe que eu considero extremamente importante, e normalmente muitas empresas, não é problema de Guaíra, é problema de empresas a níveis até de mundo, vamos falar assim, estamos num processo globalizado, né? É a contratação de pessoal. A contratação de pessoal não é uma coisa simples. Vou contratar Raimundinho. Lembra do Raimundinho, Oswaldo?
Não lembro. Vou contratar o Raimundinho. Eu preciso do vendedor, mas o Raimundinho é um cara esforçado, tal. Não, o Raimundinho é um cara esforçado, mas ele não serve, não tem perfil de vendedor. Eu preciso de um vendedor. Ah, eu preciso de alguém que domine o Excel. Ah, o Paulinho, ele domina o Word. Não serve, eu preciso de alguém que domine o Excel. Eu tenho que ter critérios de contratação. Além disso, eu preciso ver o grau de comprometimento que essa pessoa nova que eu estou trazendo para dentro da minha empresa, eu estou aumentando a minha despesa, certo? Estou subtraindo do meu lucro, ela vai ter com a minha empresa. Se ela realmente vai ficar até aprender e vai embora, um detalhe. A CLT você permite contratar com até 3 meses de experiência e fazer um processo de demissão sem encargos, não é verdade? Então a pessoa contrata por 3 meses, ninguém confere ninguém, ninguém fiscaliza ninguém, terminou os 3 meses e Raimundinho, como é que tá? Ah, boa pessoa, cumprimenta a gente, tudo bem, acho que é legal. Aí você oficializa, registra o seu empregado, agora sob as égides da lei trabalhista, né? Se for mandar embora, você vai ter uma série de encargos a pagar. Você começa a perder dinheiro, porque a folha de pagamento, tá? Por culpa dos encargos que se acrescem ao salário base, ela é um fator altíssimo de despesa. E uma despesa fixa, que é pior ainda, tá? E outro fator importante com relação à própria equipe de trabalho é o treinamento. Nós temos que estar treinado diuturnamente. Por que você treina? Para melhorar o seu reflexo, a sua argumentação de venda, o seu atendimento. Exatamente. Zeca, no comércio tem o erro fatal, muitas vezes está no estoque parado ou na mistura do dinheiro da empresa com o da casa, né? Qual é a regra de ouro para o pequeno comerciante de Guaíra não chegar ao fim do mês sem saber aonde está o lucro? Deixa eu pensar. O grande erro para a pessoa saber aonde está o lucro está no fato dele ter o seu respectivo controle de analisar o que está ocorrendo na sua empresa. Por exemplo, as vendas estão fracas. Por que as vendas estão fracas? Não, porque está vendendo pouco, óbvio. Mas o que está fazendo vender pouco? Está faltando alguma campanha? Está faltando algum processo de venda? Está faltando treinamento? Tem entrado gente no vendido? Ou meu preço está errado, né? Então, essa regra de ouro é extremamente importante. Se eu não tiver o controle geral das coisas, nada vai dar certo. Eu tenho que estar sempre no controle, tá? O estar no controle não significa não confiar. Não, nós temos que confiar, mas a responsabilidade de dar a confiança é nossa. Se eu dei uma ordem e meu funcionário executou de maneira errada, certo? A responsabilidade é minha. Ou expliquei errado ou escolhi o funcionário errado para aquela execução, tá? É claro que existe uma responsabilidade funcional do fazer, mas eu não posso sumir da minha responsabilidade. Então, se eu tenho a dificuldade de saber onde é que está o lucro, é porque eu não estou controlando nada na minha empresa, certo? Eu preciso analisar receitas, eu preciso analisar as despesas fixas e variáveis. Só uma tintinha. Despesa fixa é aquela que ocorre diuturnamente, você esteja vendendo ou não vendendo. Despesas variáveis é aquelas que são influenciadas pelas vendas do seu produto como um todo. Por exemplo, pagamento da matéria-prima, pagamento do produto que você vai vender. É variável. Se comprar mais, você vai pagar mais. Tá? Seguindo, eu preciso ter uma análise do faturamento. Eu estou faturando mais por quê? Estou faturando com lucro? Eu estou faturando mais porque eu aumentei o preço de venda? Mas será que o meu lucro foi proporcional?
É que nem o agricultor que planta 40 alqueires. E nessa safra de 40 alqueires ele ganha lá 1 milhão. Aí ele fala assim, bom, vou plantar 80 alqueires, vou ganhar 2 milhões. 2 milhões. Lê do engano. Às vezes, plantando 80 alqueires, você pode até acontecer de você ter prejuízo e não ganhar nem 1 milhão que você ganhava com 40. Porque tem uma série de fatores intrínsecos: equipamento, combustível, mão de obra, semente, fertilizantes, tá? E a variação cambial do preço de insumos e do produto final. Eu tenho que analisar os resultados. Então eu tenho que estar olhando no papel. Eu não preciso ter um compêndio de contabilidade, tá? Eu preciso olhar. Eu tenho que analisar, tenho que entender a decorrência, tanto para melhor quanto para pior, ou se nós estamos numa estabilidade. Eu queria dizer uma máxima aqui. Sabia que a gente só quebra quando a gente está crescendo? Ah, mas se não crescer, não evoluir. Ah, se não evoluir, você vai sumir, que é diferente de quebrar. Né? Boa essa. Me diz uma coisa, chamou a atenção, né? O mundo enfrenta dificuldades, né? A gente fala, empresas grandes quebraram, Pão de Açúcar, e, no entanto, empresas faturaram muito mais, né? Como a Havan, né? Você viu a notícia, ela faturou horrores em 2025. Onde será que está o segredo ali, Zeca? Bom, o faturamento não é o lucro. Tá? Muita gente quebra porque confunde lucro com faturamento. A Havan, vamos supor que ela fature X bilhões, né? E ela tem 100 lojas. Quando ela abre a 11ª loja, a 100ª loja, o faturamento não deverá ser mais de 14 bilhões, 15 bilhões. O faturamento tem que ser maior, no mínimo. Porque se for menos, abriu a loja errada, só aumentou a despesa. Agora, além do faturamento, que é importante, você tem que avaliar a atratividade da empresa. Quanto é que ela está gerando de ganho em percentual para os seus sócios? É isso que se torna importante. Esse que é o grande diferencial. Toda vez que eu contrato um novo funcionário, eu tenho que aumentar minha receita. E receita ou faturamento não é o lucro. Às vezes eu contrato mais um funcionário, aumento o faturamento e tenho menos lucro. Porque a proporção do lucro não é a mesma regra que você segue na despesa. Você às vezes faz a conta do salário, mas não é o salário mais encargos. E tem critérios de cálculos que faz o cômputo de até os dias de descanso remunerado e do número de feriados que existe no mês ou no ano. A Havan tem esse controle. Inclusive, estava reclamando que parece que esse ano nós vamos ter uma quantidade enorme de feriados que Muitos. acabam se acoplando a finais de semana. Né? Olha o mercado não pode fechar por mais de 2 dias. O mercado depende do faturamento diário. Isso é extremamente importante. Como toda loja que vende, depende do seu faturamento diário. Você pode até num dia não vender nada, mas no dia seguinte você tem que vender o dobro para compensar aquele dia Ontem e hoje que você não vendeu. Tá? Respondi a sua pergunta? Respondeu minha pergunta. Tá. Zeca, a gente ouve falar muito em desenvolvimento econômico, né? E esse tal de empreendimento âncora. E por que ele pode ser decisivo para o crescimento de uma cidade como Guaíra? Olha, o empreendimento âncora, ele não é só importante para Guaíra. Ele é importante para o mundo. Tá? O que vem a ser âncora? Âncora é uma coisa que dá estabilidade e sustentação a uma embarcação. É o ferro de fundeamento. Né?
Joga âncora, o navio fica parado. Aham. Tá? O mar está instável, 2 âncoras. Muito instável, 4 âncoras. E às vezes tem que tirar a âncora porque tem que deixar a maré levar. Mas o empreendimento âncora, geralmente é um empreendimento que não é o nosso, mas por ele ser âncora com relação à movimentação de gente que ele provoca, vai fazer com que o nosso usufrua daquele fluxo. Nem todo fluxo tem a ver com o nosso movimento. Vamos dar um exemplo? Bem simples, bem fácil, bem prático. Nós temos em Cascavel, ali na Souza Naves, acho que é o SEONC, né? Aham. É o SEONC. SEONC. SEONC lá que é uma fábula de movimento. Um pouco para baixo do SEONC nós temos o hospital de clínicas e de Cascavel também, que tem movimento enorme. Nós temos uma farmácia na esquina que tem um movimento enorme. A meta deles mês é de 710 mil, esse mês que vem eu não sei. Tá? Temos clínicas, enfim, tudo isso gera movimento diário, muita gente. A prefeitura, você conta mais de 20 prefeituras mandando ônibus, micro-ônibus, carros pequenos. Guaíra tem um excelente serviço de leve e trás na saúde, tem micro-ônibus, tem ônibus, tem carro baixo e tem um atendimento muito bom. E eu digo com propriedade porque eu já usufruí desse atendimento. Isso é extremamente importante. Perdi o raciocínio. Repete a pergunta. Isso que Empreendimento é bom. âncora, lembrei agora. Tá. Então, por essa movimentação de pessoas, alguns tipos de negócio não vão se encaixar ali. Farmácia se encaixa? Se encaixa porque quem vai ao médico, vai isso, aquilo, precisa de medicamento. Uma loja de roupas finas se encaixa ali para aquele público? Não. Uma roupa mais popular? Talvez. Mas uma coisa que se encaixa para todo mundo é comida. Na esquina, tem um Hospital do Dente, tem um carrinho. Tinha, né, um carrinho que agora a prefeitura relocou. Tinha um carrinho de fast food, bem simplório, tá? E ele fazia sanduíche, servia salgadinho, lotado, porque todo mundo, certo, de uma classe mais abastecida, de uma classe menor, que se utiliza daquele serviço do SUS, sabe, propriamente não tem muita liquidez, mas tem fome, e fome se mata com comida. Então, para aquele carrinho, o que é empreendimento âncora? Aliás, é o contexto do SEONC, é o contexto da farmácia, que também se utiliza do movimento do SEONC, que para a farmácia o SEONC é um empreendimento âncora, as clínicas particulares, o hospital que nós temos lá de clínicas, e também, se não me engano, tem uma clínica de imagem ali perto. Então, empreendimento âncora é aquele empreendimento que não é o nosso, mas ele por si só, pela sua sustentabilidade, provoca um grande movimento. Você falou em Havan, né? Falei. Estar ao lado de uma loja da Havan, certo? É estar ao lado de um empreendimento âncora. Desde que aquela loja da Havan tenha fluxo de gente. Porque tem loja que não tem muito fluxo. Tá? Mas tem loja que o fluxo é um formigueiro. Tanto é que ao lado da Havan sempre tem a Madeiro. E tem outra coisa também, que lá em Cascavel o cara aproveitou. A Havan tem um estacionamento que atende seus clientes, que foi muito inteligente a ideia, porque na Avenida Brasil quase não tem lugar para parar, né? Aquele próximo da BR já tem, mas da Brasil não tem. O cara tinha uma casa velha lá, tá já na Rua Marechal, ele derrubou a casa velha e fez um estacionamento. Ótimo. O da Havan lota, e o dele está lotando. O que é empreendimento âncora para esse estacionamento? A loja da Havan. E mais um detalhe, na esquina abriu um restaurante, Deodoro, se não me engano. O nome do restaurante é Deodoro, porque a rua ali é Marechal Deodoro.
abriu um restaurante. Esse restaurante passou a usufruir do fluxo da van e o fluxo do restaurante está ajudando, auxiliando o movimento do cara que abriu o estacionamento. Expliquei o que é empreendimento âncora? Com certeza. Ficou claro? Muito então, claro. Empreendimento âncora é aquela organização, certo? É aquele obelisco, é aquela estátua, é aquele empreendimento, é aquele museu, certo? É aquela organização pública, é aquela praça, certo? É aquela ponte, tá? É aquele caminho que provoca um movimento. E você pode usufruir desse movimento. Nós temos um exemplo em Guaíra, o lago. Oh, perfeito. O lago em Guaíra, saiu aquele lugar lindo, maravilhoso, foi projetado e empreendimentos estão se beneficiando daquela visão maravilhosa, né? Daquela rodovia. Antigamente nós não tínhamos nada, hoje nós temos o prédio do Max, aquele lago maravilhoso. Inclusive ontem, se eu não me engano, que até saiu mais um empreendimento lá, sair do lago. Tem o terraço do lago, uma lanchonete, a sair do lago, tem loja. O pessoal já começou tem o beach tênis, né? Tem lá, tem umas arenas que falam de beach tênis e movimento o tempo todo e está lotando o lugar. Olha, você falou uma coisa bem importante, o exemplo que você deu realmente é bem convincente nesse ponto. É uma realidade. Outra coisa que você tem que observar quando você se instala ao lado de um empreendimento âncora, agora é você, comerciante, é o horário que tem mais fluxo aquele empreendimento âncora. Porque você tem que adequar o seu horário àquele movimento de fluxo. Tá? Por exemplo, praticantes de beach tênis, ele pratica de manhã, meio-dia... Final da tarde, né? Final da tarde. Então, se eu tenho uma lanchonete lá, essa minha lanchonete vai ter que ter um background no final da tarde. Eu posso abrir de manhã? Posso. Mas a quantidade de funcionários ativos de manhã será menor do que eu vou ter à noite. Lá precisa talvez de mais garçons, isso aqui e tal, mais bebida, alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho que me condicionar ao ambiente para melhor explorar o ambiente. Não repara, gente, mas é a idade, tá? Então... Tem uma pergunta aqui. Vou falar de um conhecido seu, né? Warren Buffett. Né? Quer explicar para as pessoas, que às vezes as pessoas de casa não vão saber quem que é o Warren Buffett. Ele sempre diz que não se deve olhar apenas para o preço, mas para o valor. Então, como isso se aplica à realidade de Guaíra? Warren Buffett. Warren Edward Buffett. Ele é um CEO, é um empresário. Ele tem uma empresa, acho que Break Ship, alguma coisa nesse sentido. É uma empresa que trabalha com vendas de seguro e planos de saúde. Ele foi tido pela Forbes como o homem mais rico do mundo. Exatamente. Eu li alguma coisa sobre ele, acho que foi em 2008, se eu não me engano. Uma fortuna de alguns bilhões. Mas ele não é famoso pelo fato dele ser um empresário de uma empresa de sucesso. Ele é famoso pela sua metodologia de investimentos. Tá? Então, isso é extremamente importante. Você falou sobre ele se depara com... Não se deve olhar apenas para o preço, mas para o valor. Ah, tá. Perfeito. Então, aqui cabe um esclarecimento. Imagem de valor. Isso aí é uma regra de marketing, tá? Imagem de valor é aquilo que constrói a sua reputação. Imagem de valor. Se bem que no caso do Warren Buffett, ele está relacionado a investimento, em compra de ações pelo preço
justo, né? Mas, explicando, imagem de valor constrói a marca e a reputação. Qual é o conceito da imagem de valor? É a percepção da marca que transmite qualidade, confiabilidade, exclusividade e diferenciais competitivos. Se eu tenho uma loja de roupa, você tem uma loja de roupa, nós não podemos se degladiar no preço. Se eu baixo o preço, você baixa também. Nós vamos acabar quebrando. Os dois. Tá? Eu tenho que ter um diferencial competitivo para que eu possa abocanhar a tua clientela. Mas um diferencial competitivo que a concorrência não consiga abocanhá-lo com muita facilidade. Baixar o preço, diminuir despesa, tal, fazer promoção, todo mundo pode fazer. Mas o diferencial competitivo que eu tenho que ter é aquele que seja difícil para a concorrência copiar. Ela vai copiar, mas vai demorar um tempo para ela copiar. Perfeito? Tá? Isso depende também de sustentação, capital de giro, visão de ganho. Às vezes você quer ganhar menos, quer ganhar mais, sua margem de lucro, tal, etc, etc. Tá? Agora vamos lá. Explicando a teoria de marketing, essa teoria da imagem da marca, que em inglês é brand imaging, ela é fundamentada no valor percebido. O que é valor percebido? É aquilo que o cliente percebe no produto. Não é o preço que você quer, é aquilo que o cliente percebe que aquele produto deva valer. Tá? Essa teoria, tá, é de David Ogilvy. David Ogilvy é ele que é um dos pioneiros da publicidade moderna. Tá? Ele que desenvolveu essa imagem de marketing. Né? A pessoa acha que se eu baixar, posso tomar água? Claro, fica à vontade. Dizem que essa água aqui é benta. Ó, vou até ler para você que tem um comentário aqui, não pode, tá? Enquanto você toma água. Thaís Caroline, certíssimo. Muito obrigada por trazer essa pauta, professor. Nós da comunicação e marketing somos responsáveis por dar visibilidade e suporte para que as empresas possam vender mais e melhor. Mas vender é o papel delas. Realmente, parabéns. Realmente, vender é o papel da empresa. A Associação Comercial traz uma campanha de Natal, onde o município como um todo participa, associados, a Prefeitura Municipal, através da sua administração, sempre participou e continuou participando muito bem, tá? O desenvolvimento como um todo, mas faz a campanha. Agora, quem tem que vender é o comerciante. Como? Treinando, induzindo, conscientizando a sua equipe de vendas e valorizando o cupom. Valorizar cupom não é você ficar mitigando o cupom, não, guarda aí o cupom, eu vou dar um, não. Valorizar o cupom é dizer que se a pessoa aumentar o seu ticket de compra, ela vai ganhar mais cupons. Com mais cupons, ela terá mais chances de ganhar um prêmio que vale 1.000, 10.000, 5.000 vezes o valor da compra que ela está investindo. Perfeito? Então, continuando ainda. Agora vamos à imagem de preço. Imagem de valor é um. Imagem de preço é aquilo que atrai o consumidor pelo bolso. Mas se o cliente não tiver uma imagem de valor do produto, o preço não vai ser o grande finalizador do negócio. Mas imagem de preço é o que atrai o consumidor, o bolso do consumidor. A imagem de valor é a que constrói sua marca, reputação. Por exemplo, eles não pagaram nada para mim, mas eu falo, né? O extrato de tomate elefante existe ainda? Existe, né? Então, extrato de tomate elefante. Tem gente que só compra extrato de tomate elefante. Ele compra pela marca. Não olha nem o preço. Outro já olha qual é o mais barato. Né? O sachê mais barato lá, tal, compra R$1. Não, o outro custa 3. Tá? Então, muitas pessoas compram, no caso, a massa de tomate lá, o extrato de tomate, pela imagem de valor. E essa imagem de valor, como é que ela foi impregnada na cabeça do cliente? Um, pela qualidade do produto, é mais concentrado. E dois, pelo marketing, que divulgou e deu destaque
a esse produto o seu processo de confiabilidade, o seu processo de qualidade. Tá? O preço não é tudo, é extremamente importante. Mas o valor... é tudo. O valor, imagem de valor é que agrega realmente. É por isso que quando a gente olha para uma BMW, a gente fala, uau, carrão. Carrão. Tive uma. Ah, carrão é o carro que não quebra. Nossa, é o carrão. Como é que é o nome daquele outro mais estável? Não sei se é ainda. Antigamente era o mais estável. Volvo. Volvo, muito carrão. Aliás, a BMW não quebra. Quem quebra é o dono da BMW. Certeza. Ah, certeza, né? Difícil. Zeca, você atuou... Vou te chamar de você, né? Opa! Atuou muito tempo em recursos humanos, né? Qual o segredo, então, para montar essa equipe engajada em uma cidade de pequeno porte, né? Onde a rotatividade dizem que é um grande desafio. Bom, você deve chamar de Zeca, né? Porque eu tenho um problema conceitual muito grande, gente. Minha cabeça pensa 30, 40 anos. Mas o duro que o corpo é de 76. Então, uma vez esses dias eu resolvi subir a escada de pulinho, 3 degraus, parou. Aí tive que segurando o corpo. Peraí, o que eu estou fazendo? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? Mas eu não trabalhei em recursos humanos. Eu trabalhei realmente com recursos humanos, exato. Eu trabalhei com pessoas desde a época do Exército, certo? Por toda a minha vida até agora, eu trabalho com gente. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo trabalhar com gente. Porém, as pessoas, elas têm uma condição assim um tanto quanto complexa. Sabe por quê? Porque a pessoa pensa. E ao pensar, ela reflete. E o bom hoje pode ser o não tão bom amanhã. O que você tem que estar é totalmente receptivo e preparado para observar esses feedbacks. E saber que nem todo dia é dia D, certo? Nem todo dia você será bem entendido naquela comunicação. Por isso você tem que repetir e ter certeza que o feedback é positivo. É isso, mais ou menos? É isso. Interessante para você de casa, né? Compartilhar, passar para outras pessoas. A tua pergunta tinha mais um complemento? Qual o segredo para montar uma equipe engajada em uma cidade de pequeno e médio porte, né? Bom, onde a rotatividade, dizem que é um grande desafio aqui, né? A rotatividade ela é em qualquer lugar, né? Rotatividade, alguns mais, outros menos. O que segura um empregado, tá? Um colaborador, nem sempre é o dinheiro, nem sempre é o salário. O salário é importante, mas nem sempre é o salário. O que segura um colaborador começa na sua contratação. Se você contratar um colaborador errado, ele não vai ficar na sua empresa, nem você pagando. Ele vai mudar, ele vai migrar. Qual é o objetivo dele? Ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Tá? Outros colaboradores não pensam assim, eles pensam mais em confiança e confiabilidade, em segurança, em estabilidade. Porque tem aquela empresa que paga mais, mas paga atrasado. Tem aquela outra que paga menos, mas religiosamente paga todo dia 5, todo dia. Aconteça o que acontecer. Tem aquela empresa que prima por lhe dar qualificação. E se você contratar um funcionário errado, você contrata, você qualifica, você treina, você investe, e quando ele acha que sabe, te abandona. Aí o processo começa tudo outra vez. O que aconteceu com você? Perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então, para você enganjar pessoas, você tem que escolher as pessoas certas. Não é fácil, a gente erra muito, mas com habilidade, com o tempo, com a conversa, com a entrevista, olho no olho, é que você realmente consegue melhor identificar se aquela pessoa está afim
para com os fundamentos e a cultura da empresa. Então, isso você diminui muito a rotatividade. Tá? Uma área que dá bastante rotatividade é a área de supermercado. Porque o trabalho no supermercado é um trabalho sugado, é um trabalho pesado, é um trabalho que exige uma dedicação. Porém, você acha em supermercados aqui em Guaíra pessoas com 10 anos, com quase 20 anos de trabalho, e continuam trabalhando no supermercado, porque o supermercado, além de dar bastante trabalho, ele permite ao bom funcionário crescer dentro da empresa. O cara começa como pacoteiro e chega a ser chefe de caixa, chega a ser repositor de gôndolas. Aqui vai uma dica, hein? Repositor de gôndolas, um dos cargos mais importantes no mercado, porque se o repositor não colocar o produto à mostra do cliente, o cliente não compra. Se não compra, o ticket médio baixa. Se o ticket médio baixa, baixa o lucro, e se baixar o lucro, perde o emprego. Então, o engajamento da equipe começa com o patrão, que necessariamente, às vezes, não é o cara que gerencia a loja. Ele investiu o dinheiro e alguém vai tocar a loja. Então, o responsável por esse processo de engajamento cabe ao seu fiel escudeiro, que eu considero, por maior ou menor que seja uma loja, ela tem um gerente. Então, esse gerente é que deve ser o engajador das pessoas, motivar as pessoas. Não acontece isso. Você chega de mau humor na loja, nem todo dia a gente está de bom humor, cara fechada. Teus funcionários ficam todos de cara fechada. Mas se você chega sorrindo, já muda a atmosfera. Você muda o clima. Então, o gerente, o líder, certo, é responsável por propiciar um bom clima de trabalho. E um bom clima de trabalho segura o funcionário na empresa, o colaborador na empresa. Agora, é preciso que você conscientize o funcionário. O funcionário chega que aumento. Puxa vida, mas eu estou pagando no limite. Mas o funcionário não está nem aí, ele quer aumento. Aí você explica. Perfeito, aumento. Vamos ter mais lucro. Vamos vender mais. Tá? Cumpra a sua cota de venda. Você quer aumento, mas você não está cumprindo a sua cota de venda. Estabeleçam metas no processo. E quando a ordem é dada bem clara, bem explicada, bem orientada e é acompanhada e cobrada, isso dá ao funcionário uma noção de segurança. E se a firma paga em dia o seu salário, ele se sente mais seguro. Se a firma paga em dia e presta contas ao funcionário, o recolhimento que ela faz do fundo de garantia. Uma coisa simples. A maioria das empresas às vezes não faz isso, é uma coisa tão simples. O cara saber que na conta dele foi creditado aqueles 8% referente ao seu fundo de garantia. Independente se paga muito ou paga pouco, se ele cresce, não, é importante que ele saiba se acontecer um imprevisto, uma doença, alguma coisa, ele terá um recurso para absorver, para sacar. Eu acho que essa é uma das condições para você enganjar a sua equipe. E uma coisa, ser imparcial. A regra da empresa é sagrada. A empresa tem que ter uma cultura e os funcionários têm que ter conhecimento dessa cultura. O que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável. Eu acho que isso ajuda muito. Nós conversávamos antes do podcast, você conheceu alguns visionários. Lembra que nós falamos de um mercado que antigamente, em 1980... como é que foi? Não era um mercado, já era um... Estamos falando de seu Antoninho Trento. Não era mercado, né? Ele já era um atacado. Eu falo com muito orgulho, porque eu tive o privilégio de vender para ele 2 Kombis. Né? O mercado não estava nem inaugurado e eu fiz uma exposição de motivos, tal. Fiz uma carta naquela época, hoje seria um e-mail e tal, mas a carta era muito mais pessoal. Tá? E ele ligou para mim, eu fui falar com ele, e ele fechou 2 Kombis, né, para o mercado, que iria abrir, não estava nem pronto ainda. Ele, naquela época, acho que em 78, se eu não me engano, acho que o Trento foi inaugurado em 80, não lembro agora. Seu Antoninho Trento
Ele veio para Guaíra, eu descobri que ele estava em Guaíra através de uma reunião de Rotary, um clube de serviço, e quem me informou à época me deu dados, foi o prefeito de Guaíra, na época era Curcio Walter Asp, e no dia seguinte eu estava mandando uma carta para o seu Antoninho Trento. Mas o seu Antoninho Trento veio para Guaíra, é um verdadeiro empreendedor. Ele construiu 2 mercados e um centro atacadista. Onde está a Watson Móveis, né, aquela área, você pode ver o pé direito do prédio altíssimo lá, aquilo é para armazenamento, tá? Atacado, já naquela época ele já tinha essa visão. Visão de atacado. Visão de atacado, Que visão hoje de seria alimentos. o estilo Max. Naquela época ele estaria 1000 anos na frente do Max, né? Estaria 1000 anos à frente do Max. Então ele é o meu ídolo no processo de empreendedorismo. Esse tipo de empreendedor é que falta em Guaíra. Tá, hoje o Grupo Tempo tem o supermercado, tá, tem outras empresas e tem um hotel maravilhosamente colocado, que tem a melhor e mais bonita vista do mundo. Tem gente que quer se hospedar no hotel e ficar nos apartamentos de fundo, que é onde tem vista para o rio. Isso é uma coisa que deve ser explorada, isso é um background do hotel. Tá? Um hotel maravilhoso. Se ele acreditou no turismo, por que você, que é empresário também, não acredita no turismo? Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Por que você não compra, perdão, se não esqueço, por que você não compra uma embarcação melhor? Hoje nós temos um serviço de prestação, né, que é o guia de pesca. E a diária que eles ganham é 500, 600 reais, conforme a habilidade do guia tem de levar o seu usuário, lá, o turista em si, num lugar piscoso. Tem gente que nunca pegou peixe, morre de vontade. Ele sabe que tem, para que ir para o Pantanal? Guaíra tem. A gente sempre falou isso. Eu falo com propriedade, porque eu e o Zanetti era gerente do Banco Itaú à época, criamos o Torneio Internacional de Itaú de Pesca de Guaíra. Tá? Então, eu via essas coisas, Zanetti via essas coisas, tá? E nós conseguimos implantar. E hoje o torneio de pesca é um sucesso. Tivemos esses dias pesca infantil, maravilhosa. Pesca das mulheres, nossa, como tem mulher que gosta de pesca, né? Nossa, arrasaram no evento. Espetacular. E o nosso torneio de pesca, e tem uma coisa, na pesca ainda, eu não sei se estão fazendo, se não estão, devem fazer mais, que é uma elite na pesca, que é a pesca com isca artificial, tá? O pessoal chega a tamanha tecnologia de escolher a cor da isca, o tipo da isca para pegar esse ou aquele peixe. O barco que eles utilizam não é fundo alumínio, tá? Não é cor de alumínio, não é cor prateada, é cor cinza, porque o reflexo assusta o peixe. Então são detalhamentos importantes. São pessoas de alto cash, vêm, ficam 3, 4 dias num hotel, tá? Usufrui de alimentação, combustível, pernoite, tá? E ainda pagam um serviço de guia para poder usufruir desse rio maravilhoso. Uma outra coisa, que quando eu tive o privilégio de ser secretário de turismo depois de 7 quedas, parece uma coisa totalmente imprópria. Eu atendi uma vez, através de uma agência de turismo de Foz do Iguaçu, um estrangeiro, não sei se ele era holandês ou não, ele mal falava o português, ele falava o espanhol, meio atrapalhado, muito pouco português, obrigado, tal, mas ele trouxe um equipamento, nossa, é mais que essas tralhas eletrônicas aqui, para fotografar pássaro. Ele tinha um zoom numa máquina fotográfica, se não me engano, acho que era o Canon ou Nikon, que ele puxava
a 500 metros, ele trazia o olho do passarinho na câmera. Esse cara ficou mais ou menos uns 10 dias aqui em Guaíra. E na época quem serviu de guia para ele era um senhor de codinome Cano, que tem até a rampa lá onde... Porto do Cano? É, Porto do Cano. E ele que ficou durante esse tempo guiando ele. Adentraram a Lagoa Saraiva, tá? Ele chegou a fotografar um veado galheiro, né? Mas o negócio dele era pássaros, né? Então é um tipo de turismo de alto cash, de alta rentabilidade. Ele ficou uma semana aqui em Guaíra, quase 10 dias, se não me engano. Gostou e depois ficou de vir. Aí eu saí do roteiro turístico, né? Não sei se voltou mais ou não, mas pode ser que tenha voltado. Então, são atrativos. Mas para que essa pessoa venha, usando agora os canais da internet, eu divulgo no mundo que aqui em Guaíra tem o passarinho da crista amarela do olho verde. Coisa raríssima. Você já ouviu falar no passarinho siriri? Não. Siriri é um passarinho miudinho, tão corajoso que ele ataca o gavião. O gavião vai no ninho do siriri para comer os filhotinhos, furar os ovos. O siriri vai em cima da cabeça do gavião e dá bicada. Então, é uma coisa maluca. Eu trouxe, às vezes, um canal de televisão para filmar, pessoal da Globo de Maringá, à época, para filmar lá a Lagoa Saraiva, lá. E eu comentei com a repórter para ficar atenta, até o João Mandi estava comigo, para ficar atenta à filmagem que poderíamos ver um siriri. E dito e feito, gente, parece que foi combinado. O cara filmando assim, a árvore, o gavião e o siriri em cima, atacando o gavião. Isso é uma coisa espetacular. O europeu dá muito valor a isso, porque lá eles acabaram com tudo. Eles reclamam do Brasil, da Amazônia, mas lá eles derrubaram as florestas deles, tá? Agora vem dar palpite no nosso. Tá? E quando você fala que você tem esse tipo de atrativo, tá? Que é o turismo cultural, o turismo ambiental, isso aí atrai pessoas de alto cash. Isso aí faz com que você, que explora o turismo, passe a explorá-lo de uma maneira mais lucrativa. Respondi a tua pergunta? Respondido. E nós somos ricos, né? Guaíra, ela é riquíssima. E as pessoas estão abrindo os olhos para isso e poderiam abrir cada vez mais. Já fez o passeio de caiaque, Zeca? Já. Já fez? Já virei o caiaque e quase me afoguei. Hoje tem uma empresa que presta com todo o cuidado do mundo, né? Um passeio de caiaque. E pessoas que fizeram, diz que é incrível. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Talvez, você é uma pessoa muito bem informada. Eu não lembro a época, acho que foi 1982, se eu não me engano, tá? Fechamento de Sete Quedas. Eu trouxe para Guaíra o heptacampeão brasileiro de canoagem. Ele era instrutor técnico de canoagem na prefeitura de Cubatão. E olha só a minha sorte. Sob as expensas da prefeitura de Cubatão, ela liberou uma van, né? Liberou um caminhão para trazer os caiaques, trouxe de São Paulo, lá de Cubatão, a época a cidade mais poluída do mundo, né? Trouxe lá de Cubatão até Guaíra 7 ou 8 canoeiros, né? E esse heptacampeão. E nós fizemos uma prova de caiaque chamada Caminho dos Bandeirantes. Lembra disso? Ouviu falar? Pois é, está na história de Guaíra, está vendo a história perdida de Guaíra. Eu vou conversar até com o pessoal do Locomotiva 4 para eles resgatarem isso aí. O jornal Ilha Grande pode ser que tenha alguma coisa no arquivo, porque o jornal Ilha Grande tem um bom arquivo. Sim, bom arquivo, vou buscar. Então, chamado Caminho dos Bandeirantes. Muitos caiaquistas de Guaíra participaram, mas você não sabe o trabalho que dá, porque você tem que fazer segurança.
A largada é na ponte do Rio Piquiri, essa ponte que está caindo e vai levar um século para levantar essa ponte. Tomara que não. Largava às 7 horas da manhã, ia até a curva do Piquiri, onde ele entra no Paraná. Ali é o local onde existiu a Ciudad Real de Guairá. Tá? Lá o caiaquista recebia um decalque, Ciudad Real de Guairá, colava no caiaque, que era um ponto de verificação, e de lá eles vinham remando até a entrada no porto ali das Marinas. Então nós tínhamos um barco piloto que ia à frente, motorizado, bem à frente para não causar marolas, e tínhamos um barco arrastão, tá? Esse barco arrastão fazia o quê? 2 horas depois que os caiaquistas largaram, esse barco largava lentamente. Esse barco tinha a finalidade de resgatar todos os canoeiros, tá, ou caiaquistas, como chegam, que não tinham ou não tiveram capacidade ou tiveram algum problema, estão à margem lá. O barco chegou, acabou para o canoeiro, para dentro do barco. Chegaram, acho que deu um total de 10 ou 15, não, acho que 15 participantes. Chegaram, só o pessoal de São Paulo chegou até o destino, porque eles tinham treinamento para isso, né? Mas nós fizemos essa prática esportiva com a finalidade de chamar a atenção para esse esporte. Então, se você não sabia, pesquise. Você vai ver que Guaíra tem muita coisa. E agora está se tornando uma realidade. Mas por que está se tornando uma realidade? Não tem coisa que não basta uma vontade política. O empresário tem que comprar ideia. Que é o empresário que gera emprego. Exato. Não então, adianta esperar só né, o poder público. O poder da logística, abre o caminho, facilita, traz o mestre, traz o curso, convida um atleta para vir, para fazer uma palestra, para fazer uma competição, e depois o empresário compra a ideia. Exatamente. Isso às vezes falta em Guaíra. O empresário fica esperando demais do poder público quando ele deveria caminhar com as próprias pernas. Vamos repetir? O empresário deve aprender a caminhar com as próprias pernas. Deve exigir do poder público o apoio logístico básico necessário, mas caminhar com as próprias pernas. Tá? Eu trouxe essa corrida, essa competição de caiaque, tá? Mas tudo bem. Mas o empresário precisava comprar. Quanto tempo levou para isso germinar? Tudo leva tempo, pessoal. Tudo tem que ter tempo, tem que dar tempo ao tempo para que o processo venha a acontecer. Exatamente. É o que eu sempre falo, Gramado e Canela. Não é o poder público que fez Gramado e Canela. São os empresários. Os hoteleiros. Os hoteleiros, aquele senhorzinho que morava lá no meio de um, né? Tinha o seu parreiral. Poxa, eu vou me unir com aquele outro, vamos fazer os caminhos ali, eu tenho aqueles casarões antigos, pô, que legal para conhecimento, né? Para mim pode ser normal, para você que vem de São Paulo e olha aquilo, vai falar, uau, nunca vi isso, que show. E fez o que fez, Gramado e Canela. Não, e o cara que fabrica chocolate, tá, começou a dar um background no chocolate dele, uma reestruturada no chocolate. Deixou o chocolate um pouquinho mais claro, deixou ele um pouquinho menos doce, deixou o chocolate amargo, né, etc., e fez com que o processo procedesse. Por falar em processo, lembrei agora. Você já comeu pintado na telha? Pintado na telha é maravilhoso. Pois é. O pintado na telha, desculpe a modéstia, gente, mas eu tive o prazer de participar, não vou querer agora só para mim, tinha mais pessoas juntas. Dona Maria Ossi estava junta. Nós estávamos num restaurante Jangada, eu não lembro agora, à noite, fomos jantar, com 4 empresários da área de turismo, que vieram a Guaíra, a área de marketing, inclusive, vieram a Guaíra a convite do Jaime Canet Júnior, que é o dono do Hotel de Ville, que hoje franqueia para a empresa do Seu Manuel. Né? Então, lá nós começamos a discutir
como poderíamos ter um prato típico de Guaíra? E lá nasceu o Pintado na Telha. Lá criamos o conceitual, a telha goiva, tá? A forma de preparar, o prato todo, o arroz branco, tal, etc, etc. O que esse prato trouxe para o pessoal que explora peixe? Tem gente que queria vender armada depois, como se fosse pintado. Isso aí não tem nem de perto o sabor, tá? O pintado na telha é feito de pintado. O pintado não pode ser muito grande, porque senão fica muito gordo, né? E começamos a montar o prato em si. O Paulinho, na época, o único restaurante de Guaíra que vendia só pintado, ele vendia filé de pintado, filé à milanesa, tá? Para vender o filé, ele perdia praticamente quase 50% do peixe. Então o filé ficava um prato caro. Com o pintado na telha, ele aproveitava até a cabeça para fazer o famoso pirão de cabeça. E o Paulinho, depois de muito tempo, ele entrou na turma do pintado na telha e, além de fazer no seu restaurante, tá, ele era convidado para fazer em muitas casas, tá, o pintado na telha. Nós fizemos vários eventos gastronômicos, concurso do pintado na telha, onde o Heraldo participava com a sua equipe, porque o Heraldo é bom cozinheiro. Tá? E toca bem o atabaque, né? Bate bem, tem ritmo, legal. Tá? E ele participou inúmeras vezes do torneio de degustação do pintado na telha. Nós, uma vez, fomos convidados para fazer o prato pintado na telha no restaurante, eu acho que do Grupo Mufato, se eu não me engano, lá em Foz do Iguaçu. Fui eu e o Zé Lindóia e a sua equipe de... Zé Carlos Verona, né? E a sua equipe de cozinheiras. Então nós chegamos na sexta-feira e fomos na cozinha, né? Como é que está o pedido do restaurante? Aí, muito pouca gente pediu, tal. Falei, então se prepare porque agora vamos pedir mais. Nós tínhamos preparado um folheto que contava a história e a receita do pintado na telha. E colocamos assim, numa brincadeira embaixo, que o pintado na telha é um prato que evita a celulite, combate o colesterol e termina com a timidez, ou seja, é afrodisíaco. Colocamos isso na sexta-feira à noite. No sábado à tarde, lotou o restaurante. Teve lista de espera. Tiveram que comprar pintado e não acharam, compraram surubi, que é parente do pintado, semelhante, tá? Para poder fazer o prato na telha. Então, tudo isso Guaíra fez. E agora cabe aos empresários continuarem fazendo e melhorarem. Claro. Que nada é tão bom que não precise melhorar. E nada é tão ruim que não ensine alguma coisa. Então, isso é extremamente importante. O empresário é responsável pelo desenvolvimento do município, porque o empresário é que faz circular o dinheiro. Não é o lucro que gera desenvolvimento. O lucro sustenta a empresa, mas o dinheiro sai da sua mão para a minha, para o Oswaldo, etc, etc. Isso é que gera o desenvolvimento, a circulação do dinheiro em si. Perfeito. Que aula, né, Zeca? Me senti agora na turma de administração. Vamos que comer aula! Vamos comer um pintado. E tem o Guaíra serve, né? Guaíra serve. Os locais que servem. Olha, o Todeville fazia um excelente pintado, deve fazer ainda. Eu não sei ainda se o Gauchinho faz, tá? Deve fazer. E tem outros restaurantes que fazem. Quem não provou, por favor, vá provar o pintado na telha. E outra coisa, além de dar um upgrade nos restaurantes, no prato, no peixe, etc., desenvolveu na área do artesanato um trabalho manual que era fazer telhas. Exato. Tinha aqui em Guaíra, espero que ele esteja vivo ainda, um senhor que as telhas dele eram as melhores que tem. Eram mais resistentes, tal, eram batizadas. Sabe como é que batiza uma telha? Uma coisa vai levando a outra, né? Então, dentro desse processo de trabalho, você vê, se cria uma lista e uma ramificação de novos empregos. Claro. Zeca, a gente teria, assim, muita coisa para conversar. Mas nós vamos
ter outras oportunidades. Se Deus quiser. Eu agradeço imensamente, né, essa sua aula, participação, compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa comunidade, comigo, com o Oswaldo, com a comunidade. E outra vez retornaremos aí para falar mais. Esse é um assunto de suma importância para Guaíra, né? Empresários, né, servidores, enfim. Mas a você de casa que esteve conosco, né, esse episódio ele fica disponível no YouTube. Se você nunca entrou no nosso YouTube, por favor, entre lá, ativa o sininho, participe, acompanhe a Câmara Municipal de Guaíra, tá? Esse programa, ele busca trazer bastante informações para a comunidade. Dê sua dica aí, mande para a gente no número do WhatsApp. Oswaldo, você pode mostrar lá o nosso número de WhatsApp? Tem fácil aí? Que as pessoas possam... Envie aí dicas de novos programas para o Pode Falar Câmara, ok? Um excelente final de semana a todos e até um próximo Pode Falar. O Zeca quer falar. Opa, preciso falar. Claro. Olha, eu quero fazer um pedido. Para que os comerciantes de Guaíra participem ativamente da associação comercial. Porque somente a sociedade organizada ela tem maior poder de barganha. E eu queria rapidamente só e expor os benefícios que um associado da SIAG tem. E eu nem sabia, e eu já fui presidente dela por 2 anos, tá? E eu nem sabia disso. Então, a SIAG de Guaíra permite ao associado a participação do SPC Brasil, o maior banco de dados do país. Isso é extremamente importante. Ela facilita, ela faz a certificação digital, que é a identidade digital de pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Ela dá o certificado de origem, concede o certificado de origem através da FACIAP, que é aquilo que garante que a documentação a nível de importação e exportação ela está de acordo, está correta. Ela tem a Recupera COB Online, tá? Que é serviço de recuperação de crédito, isso facultado ao associado. Ela tem o protesto online, onde o convênio com 117 cartórios de protesto permite que o associado execute títulos de terceiros, tá? Ela tem plano de saúde, tá? A SIAG permite que você, associado, seja conveniado à Unimed e à Humana, tá? Que são planos de saúde, tendo um custo muito reduzido para você e seus colaboradores, tá? E, se não me engano, alcança um desconto de até 40%, tá? E tem também convênio com o Sind Lojas, onde tem descontos para consultas e exames laboratoriais. Ela tem sala de reuniões, ela tem auditório, ela tem o PROE e o SIUNE. O que é isso? Permite o convênio, a contratação de estagiários de ensino técnico, onde você não compromete por demais sua folha de pagamento. Ou seja, o estagiário não paga encargos, você não recolhe encargos sobre o que você paga ao estagiário em si. Ela tem o convênio Energia, é uma cooperativa que permite de você fazer parte e ter um custo menor da sua energia. Ela tem o Easy Dot, tá? Easy é fácil, Dot é ponto, tá? É um cartão de ponto eletrônico para você que tem vendedores externos, para saber se o vendedor está agindo, está atuante aquele dia ou está em home office, alguma coisa. Esse EasyDot permite que o cara marque o cartão através do celular. Isso também é uma vantagem oferecida. Ela tem o Certificata. O que é o Certificata? É a assinatura eletrônica. Um contrato em Curitiba, você não tem que ir a Curitiba, você assina eletronicamente através da Certificata. Ela tem o site SIAG, onde é um canal aberto para você divulgar e participar das promoções. Tem redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, tá? Ela tem convênio com o Sicredi e tem convênio com o Sicob, onde os associados da SIAG, tanto no Sicob como no Sicredi, têm direito a taxas especiais de juros. Isso eu não sabia, é uma coisa extremamente importante. Ela tem o Portal de Compras Paraná,
é um portal altamente especializado para orientar a venda para a área pública, para municípios e estados, tá? Isso é extremamente importante porque é um cliente potencial. Tem Banco do Fomento. Você é empreendedor, precisa de dinheiro, tem o Banco do Fomento, tá? Através do correspondente da SEAG, você pode contratar acima de 25 mil até 500 mil, pagando em até 48 meses, com juros de apenas 1,15 ao mês. Tá? Você tem a GaranteCop, que é a garantia para concessão de cartas de garantia, certo? Certificação e carta de garantia. Tem representatividade na FACEAP, Cassiopar, na CAB. Tem o Comeg, que é integrado à SEAG. Sim. Tem o COGEN, que é o Conselho do Empreendedor, tá? E tem a rede de contatos, que são cerca de 300 associados, mais colaboradores. Isso dá uma verdadeira rede de contato com bastante expressividade, tá? Tem o ponto de atendimento Sebrae, tem consultoria empresarial. A SEAG, através de convênio com a Gênio, ela está prestando horas gratuitas de consultoria empresarial. Se você precisa, quer trocar alguma ideia, faça o agendamento pelo telefone. Podia colocar esse endereço no ar? A imagem? Quer colocar a imagem. É o 24º item, consultoria empresarial. Tá? A SEAG oferta isso gratuitamente. Então, você que é associado, aproveite isso. E você tem rapidamente um diagnóstico da sua empresa, o que você pode melhorar, o que você pode fazer. Uma instituição muito importante para Guaíra, né? Perfeitamente. Muito importante. Estávamos terminando e eu nem deixei você dar tchau, né, Zeca? Mas agora eu vou fazer você ficar mais contente ainda. Olha aqui, ó, uma pessoa escreveu aqui, ó, Pablo Henrique, que entrevista gostosa de assistir. Parabéns pela iniciativa. É para ficar horas ouvindo as histórias e ensinamentos deste senhor. E a vereadora Mirelle escreveu, grande Zeca. Já fiz as pazes com você então, né? Pois é. E eu só queria dizer o seguinte, já que a firma de consultoria é Gênio, você tem direito a fazer 3 pedidos. Que legal. Tá na tela lá para as pessoas verem o desenho? Sim. Bacana demais. Tá na tela. Zeca, muito obrigada. Opa, prazer é meu. Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recado? Não, quero agradecer a oportunidade e dizer que o prazer é seu e a emoção é minha. Que legal! Seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço. A você de casa, muito obrigada por nos acompanhar, por deixar seu recado, por compartilhar a live, tá? E, por favor, participe, mande pra gente agora que nós temos o número de WhatsApp, mande pra gente o que você quer ver no outro episódio, tá? Estaremos aí buscando sempre atender, né, os pedidos da comunidade, um assunto interessante para todos nós. Um excelente final de semana.